Boa tarde a todo o estado de Santa Catarina. Quem acompanha a TV Sem Panorama na Grande Florianópolis, pessoal de Biguaçu, São José, os municípios do entorno da capital, uma boa tarde. Olha, hoje é dia 1º de junho de 2026. Boa tarde também para quem está na região da Anfre. Quem acompanha na Grande Florianópolis é em 14.1, na região da Anfre 11.1. É um prazer trazer para você as principais informações, os principais fatos, as ocorrências das últimas horas, principalmente no final de semana. Olha, hoje é dia 1º de junho, segunda-feira, 2026. A gente espera que junho seja um mês de conquistas, de coisas muito boas que aconteçam para todos nós. Lembrando que já tem aí de cara, né, 2 datas importantes, Corpus Christi na semana que vem, o aniversário da TVC, que acontece agora no dia 5, né? Exatamente, dia 5 de junho de 2026, a TVC completa 22 anos no ar. Atividades, entretenimento, esporte, tudo, cobrindo absolutamente tudo. Eu inicio a edição desta segunda-feira, chamando as nossas repórteres aqui, as repórteres que têm a informação para você que está em casa. Élica Gabriela, que estava de licença, né? Depois que casou, está de volta agora é uma senhora, né? A Bianca Robles, que continua solteira, mas olha, Dia dos Namorados está aí. Bianca Robles, vamos lá, primeiro as casadas. Élica Gabriela, recém-casada. Boa tarde, Élica. Qual é o seu destaque desta segunda-feira para começar junho? Boa tarde, Saul. Boa tarde a você que está nos assistindo. Muito bom estar de volta e agora estamos aí com tudo novamente, Saul. A Fundação Cultural de Camboriú lança agora o edital da PNAD. Tá certo. Vamos lá agora, a repórter solteira Bianca Robles. São muitos pretendentes, são muitas propostas, mas olha, até agora, por enquanto, o critério, as exigências da Bianca estão muito acima, né? A régua está lá em cima, gente. Bianca Robles, vamos lá. Seu destaque agora aí para esta segunda-feira. Boa tarde. Boa tarde, Saul. Boa tarde, Érica, e a todos que estão nos assistindo. Temos que selecionar bem, né, Saul? Não podemos aí passar por qualquer seleção. Mas, enfim, o destaque de hoje de Balneário Camboriú é que iniciou a Semana do Meio Ambiente aqui no Teatro Bruno Nitz e foi lotado de crianças. Muito bem. Olha, muito obrigado. Vocês retornam daqui a pouco para trazer de maneira pormenorizada esses assuntos que vocês chamaram a atenção do público que está em casa nos assistindo. Até daqui a pouco, meninas. Convido o senhor e a senhora a conhecer as demais atrações, os demais destaques da edição de hoje do TVC News. Fim da escala 6x1 gera impactos financeiros na indústria e comércio. Dia de vacinação acontece em Balneário Camboriú. Feira Funerária Brasil debate experiências memorialísticas no mercado pet. Caminhada em alusão ao Maio Laranja é realizada em Camboriú. Servidores municipais de Balneário Camboriú se posicionam contra a criação de novo sindicato da categoria. Acordo judicial de soluções fundiárias põe fim a impasse histórico na Vila Fortaleza em Balneário Camboriú. Você acompanha ainda a previsão do tempo. Essas e outras informações você acompanha a partir de agora no TVC News. Muito bem, a gente começa a edição desta segunda-feira já indo a Brasília para conversar com a deputada federal Daniela Rainer. Ela está conosco aqui para falar, né, e também fazer uma análise. Afinal de contas, terminamos a semana com a votação na Câmara dos Deputados Federais e a grande maioria analisou e disse, olha, vamos dar fim à escala 6x1. Quais os impactos que poderão afetar Santa Catarina, deputada? Boa tarde, é um prazer recebê-la. Olá, boa tarde, Saul, boa tarde a todos os ouvintes. Um prazer muito grande estar aqui com vocês hoje para falar de temas tão importantes que agitou a semana passada em Brasília e que vai continuar agitando nos próximos dias, né? Foi aprovada realmente na Câmara de Deputados a chamada fim da escala 6x1, né? E isso nos traz bastante preocupação, porque nós não tivemos o debate adequado, né? Infelizmente ficou limitado a questionar a questão de número de dias trabalhados e também ficou meio que uma celeuma, né, de ser a favor ou contra o trabalhador. Então, primeiro eu quero deixar muito claro que ninguém é contra o trabalhador, pelo contrário.
Nós queremos que o trabalhador continue e melhore cada vez mais o seu poder aquisitivo, porque não adianta fazer uma reforma populista, eleitoreira, como foi essa, se não se sabe ninguém disse quem vai pagar a conta. Esse é o grande problema. E a conta certamente vai ser revertida para o consumidor e para o trabalhador, porque por mais que a gente levantou os números, eu mesma busquei todos os indicadores para a gente fazer um debate profundo, para exigir do governo uma compensação tributária também, já que vai haver uma perda considerável, vai haver um custo considerável para os empregadores, e para que a gente realmente garanta direitos e melhora na qualidade de vida para o trabalhador, a gente também tem que garantir que o poder aquisitivo dele esteja mantido, né? Que é a principal demanda dos trabalhadores. E também a gente tem uma diversidade gigantesca no Brasil de diversas cadeias produtivas que cada uma tem as suas características. Então, a minha grande preocupação reside justamente nesse equívoco de colocar uma única regra para diversos setores que têm situações absolutamente diferentes, como a construção civil, por exemplo, que trabalha nos dias que o tempo permite, a agricultura, a mesma coisa, que tem a questão de sazonalidade, do clima, né, do tempo, se chove, se não chove, quando é tempo de plantar, quando não é. O turismo também, que trabalha especialmente aos finais de semana. Então, o que a gente defende e o que está sendo agora levado em consideração a partir do protocolo do senador Rogério Marinho, uma nova proposta em que o trabalhador poderá escolher qual a melhor jornada de trabalho, que traz mais flexibilidade e que permite, inclusive, a remuneração por horas. Então, o trabalhador que quer trabalhar mais, que a maioria ele quer um tempo livre para poder fazer um extra, né? Então, tem várias circunstâncias que precisam ser analisadas e que, infelizmente, nesse projeto de lei não foram analisadas com profundidade. E a última coisa que a gente quer é que essa conta venha para o trabalhador, venha para o consumidor, para todos nós pagarmos, né? Enquanto o governo federal não toma nenhuma iniciativa para desonerar, para diminuir, para facilitar a vida de quem trabalha e de quem produz nesse país. E tem uma outra questão muito importante, Saul, que é o fato de a gente estar vivendo um verdadeiro apagão de mão de obras, uma avalanche de empresas em recuperação judicial, uma avalanche de empresas fechando, indo embora para o Paraguai. Então, a gente defender o trabalhador também é defender a empregabilidade, defender que que as pessoas continuem empreendendo no Brasil e não é numa votação, numa reforma constitucional que foi feita de forma assodada, sem a análise necessária, que a gente vai resolver esses problemas. Muito bem. Agora, uma coisa é certa, a indústria catarinense analisa agora e há uma expectativa com relação ao Senado. Qual que vai ser o comportamento no Senado aí em Brasília? A senhora falou sobre essa proposta diferenciada do Rogério Marinho. De fato, ela vai ter poder para se sobrepor ao que já foi aprovado aí na Câmara dos Deputados Federais? Nós vamos trabalhar, essa medida que foi aprovada na Câmara, ela segue para o Senado, ela tem um ritmo e ele vai seguir esse ritmo. Mas a gente apoia essa protocolada pelo senador Roberto Marinho, porque ela traz mais flexibilidade, ela permite o diálogo, ela permite que os diversos setores econômicos que têm suas características, como eu falei, possam dialogar entre si sem burlar, sem desconsiderar qualquer direito trabalhista, que a legislação trabalhista brasileira ela é muito farta, ela traz essa proteção ao trabalhador. Então, nós seguiremos defendendo para que a proposta protocolada pelo senador Roberto Marinho tramite com maior celeridade e que possa prevalecer, porque ali sim nós vamos fazer um debate profundo, um debate sério, ouvindo inclusive trabalhadores, ouvindo o setor produtivo, porque os indicadores que nós temos, essa fala, tanto da Fiesc como das demais federações e confederações brasileiras, inclusive eu mesma pedi para juntar os dados que nós conseguimos, os estudos que nós fizemos, pedi para juntar e que literalmente foram ignorados, não foi debatido. Então, o que a gente ouve do setor produtivo também é essa falta de bom senso de que a perspectiva realmente é muito ruim, a nossa economia está muito ruim. Então, fazer uma reforma dessa magnitude, no momento em que a economia está
extremamente prejudicada. A situação fiscal do Brasil não é boa e isso está fazendo com que as nossas empresas estão indo embora, ou fechando, ou em recuperação judicial. Semana passada a gente teve mais uma notícia de mais uma grande indústria catarinense que fechou as suas portas. E essas pessoas vão ficar desempregadas. E não é isso que nós queremos. Nós queremos um trabalho sério, justo, que o trabalhador fique satisfeito, mas que toda a indústria seja ouvida, respeitada e que o governo se manifeste dizendo da onde ele vai tirar recursos, que é isso que a lei determina. Toda vez que gera uma nova despesa, tem que dizer da onde vai sair o recurso para cobrir essa nova despesa. Tá certo. Olha, a deputada Daniela Rainer, ex-vice-governadora do estado de Santa Catarina, muito obrigado por nos atender. A atual deputada federal também do nosso estado, obrigado pela gentileza de parar o seu dia aí em Brasília para nos atender e trazer esse esclarecimento. A gente vai seguir acompanhando. Muito obrigado, uma boa tarde ao senhor, bom junho. Muito obrigada para todos nós. Muito obrigada. Tá certo, obrigado. Olha, no final de semana teve dia de vacinação em Balneário Camboriú. Vamos dar uma olhada como foi. Balneário Camboriú realizou o dia D de vacinação contra a influenza, ampliando a imunização para toda a população. A ação ocorreu na Unidade Básica de Saúde, a UBS Central. Nós tivemos uma grata surpresa que as pessoas estão procurando a nossa unidade de saúde para se imunizar. A vacina é para a gente proteger a forma grave da doença, né? Então, como é uma doença viral, de fácil transmissão, o inverno está começando ainda, então a gente tem mais esse período, a gente fica em lugares mais fechados, então a transmissibilidade é muito maior. Então, se a gente se imuniza, a gente se protege o quanto antes da forma grave, evitando as internações, evitando possíveis UTI e, quem sabe, até um óbito que tomara que não aconteça. Além da vacina contra a influenza, a UBS Central também disponibilizou imunizantes previstos no calendário nacional de vacinação, conforme as faixas etárias e orientações do Ministério Público. A iniciativa teve como objetivo ampliar a cobertura vacinal no município. A vacinação segue durante a semana em todas as unidades básicas de saúde com sala de vacinação, das 8 horas da manhã às 5 horas da tarde. Mas os moradores também podem procurar as unidades com horário estendido, que é a UBS das Nações, que atende de terças, quartas e quintas até as 9 horas da noite, e a UBS Central, que atende de segunda-feira até as 8 horas da noite. O negócio é aproveitar. Quem não conseguiu no final de semana, aproveita porque todos podem vacinar. A gente faz um intervalo. Depois do intervalo, servidores municipais de Balneário Camboriú se posicionam contra a criação de um novo sindicato. E ainda o maior acordo judicial de soluções fundiárias do Tribunal de Justiça de Santa Catarina põe fim ao impasse histórico da Vila Fortaleza em Balneário Camboriú.